as pessoas virem aqui, os palestrantes virem aqui, trazer alguns temas importantes, mas eles estão tratando tudo de forma superficial. Tá? Nós precisamos pegar todos esses temas e nos aprofundar. E para falar um pouco mais a respeito disso, nós vamos falar o conceito de pátria com o Tiago, tá? Então, bora lá, gente. Bom dia ainda, né? Bom, eu aparentemente sou o mais novo a palestrar aqui hoje. Eu sou formado em História, sou professor. E hoje, como eu vou falar de pátria, de nação, eu sempre digo quando eu entro em sala de aula com uma turma nova, que os valores básicos são ordem e disciplina, hierarquia acima de tudo. Então, gostei muito que o padre deu um puxãozinho de orelha, porque nós somos conservadores, patriotas, mas não temos a mínima disciplina de acompanhar um evento. É bastante controversa esta ordem inversa em que nós assistimos aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de sair um pouco do senso comum, mas me foi quase obrigatório trazer essas bandeiras imperiais que vocês estão vendo aqui. Tem uma ali na ponta, duas aqui na lateral. Esta é a nossa verdadeira bandeira nacional, a que José Bonifácio desenhou para o país. Diria Almirante Tamandaré, quando foi proclamada a República, que foi um golpe militar. Não entro em bandeira de bola, satirizando a nossa atual bandeira nacional. Por que ele diz isso? Quantos de vocês aprenderam que o verde é da mata e o amarelo é do ouro? Pois bem, isso é a castração da alma nacional. Isso foi o maior crime contra a nossa dignidade quanto nação. O verde é da Casa de Bragança, de Dom Pedro I, aquele que proclamou a independência do Brasil. O amarelo, da Casa de Habsburgo, a primeira mulher a governar o país. Foi ela quem de fato assinou o decreto de independência do Brasil. Sua casa, sua família real e imperial, Imperatriz Leopoldina, Habsburgo da Áustria. Pois bem, agora vejamos um pouco mais os símbolos nacionais, que é o que eu gostaria de aprofundar com vocês. Na nossa primeira bandeira está a cruz da Ordem de Cristo ao centro. Aqueles que descobriram as nossas terras e iniciaram a empreitada da Contra-Reforma, salvar as almas de um continente, de um novo mundo que até então nem se tinha noção de que existia. Esta é a verdadeira história que é ocultada de nós, brasileiros como um todo. Não é apenas a esquerda que nos últimos 70 anos castra a alma nacional, nos torna acéfalos. Não é apenas ela. É um problema muito mais profundo, a revolução. E é por isso que eu digo que não devemos ser meramente conservadores, porque se formos conservar o que aí está, estaremos conservando a revolução, esse trabalho de aniquilação da alma nacional. Eu conclamo que devemos ser contra-revolucionários. Este é o real empreendimento da nossa geração, o nosso serviço pátrio. Logicamente, se for para engrandecer a nação, eu poderia aqui falar com vocês sobre as grandezas naturais do país. O nosso hino as exalta. Poderíamos aqui falar sobre a Amazônia, poderíamos aqui falar propriamente da própria cachoeira Paulo Afonso, que põe o Niágara no chinelo. E pouca gente sabe sobre essas curiosidades das nossas riquezas naturais. Mas não é isso que forma uma pátria. A pátria é justamente o processo histórico, civilizatório, humano, de construção de uma identidade. Quando falamos sobre pátria, falamos sobre aquilo que não nos foi dado por Deus e pronto como a natureza, mas aquilo que junto de uma virtude civilizada construímos como uma civilização. E o Brasil, no último dia 26, comemorou os 523 anos da primeira missa celebrada no Brasil, por Frei Henrique de Coimbra. No último dia 26, quando é que vocês viram o governo federal fazer uma postagem que fosse
sobre o início da civilização brasileira. Quando é que vocês viram o governo conservador de São Paulo fazendo uma menção que fosse ao primeiro feito pátrio do país? Nenhuma. Nação é igual a tradição. Tradição é memória. Não somos brasileiros porque nascemos em uma linha arbitrária no mundo. Não é isso que nos faz brasileiro. Brasileiro é um ethos, é um todo, é uma cultura, é um ser, é uma fé. E qual foi o primeiro ato que os portugueses celebraram junto dos indígenas assim que pisaram em terras tropicais? Uma santa missa, junto dos nativos. Não foi o banho de sangue que os professores progressistas hoje ensinam. Eu aqui, um mameluco, com claros traços indígenas e portugueses, eu sou um português que aniquilou povos e mais povos indígenas. É no mínimo ridículo essas narrativas. Porque o inimigo sabe que não se trata somente de uma disputa política. Se trata de uma disputa pela alma, pelo todo, por aquilo que nós nos entendemos por ser. Essa é a verdadeira batalha. E a revolução, ela é como um incêndio. Ela não está em um foco só, ela queima o todo. Não é apenas a economia. Ah, o governo Lula não pode entrar porque o preço da carne vai subir, a gasolina ou não sei o que. Não é essa a questão. O Japão levou 2 bombas atômicas ao final da Segunda Guerra e conseguiu alcançar o patamar de segunda economia mundial ainda no século XX. Ou seja, quando te tiram tudo, ainda assim você consegue reconstruir, tomar de volta. Agora, quando retiram a sua identidade, a sua alma, o que é que sobra? Isso não é possível se reconstruir. E é isso que está em jogo hoje. Quando a gente vê estátuas de bandeirante, estão colocando fogo nos bandeirantes, trocar descobrimento por achamento, em trocar o mestiço brasileiro, aquele que habitou e construiu a identidade nacional, a resumi-lo como um mero genocida que maltratou e escravizou povos durante o mundo inteiro, isso é a destruição da alma. Aqui eu gostaria então de fixar com vocês a primeira questão. Nação é tradição e tradição é memória. Se nós não nos rememorarmos daquilo que é essencial à identidade brasileira, nós já perdemos. Quando nós estamos aqui, eu ouvi aqui nas palestras mesmo. Ah, quem conhece os pais fundadores dos Estados Unidos? Quem aqui conhece Roosevelt, o grande estadista americano? Quem aqui conhece Ronald Reagan, Margaret Thatcher? Civilizações estranhas ao Brasil, que nasceu como um país católico, miscigenado, completamente avesso àquele esboço de civilização anglo-saxã. A grande questão é, onde estão os estadistas brasileiros? Quantos sabiam que esta foi a bandeira desenhada por José Bonifácio? Quantos sabiam mesmo o motivo das cores da bandeira nacional? Quantos conhecem Pedro de Araújo Lima, o grande fixador da independência? Quantos conhecem José Rodrigues Torres, o primeiro desenvolvimentista brasileiro? E é sobre esses grandes homens, esses estadistas brasileiros, que não estavam interessados em macaquear, fosse a civilização anglo-saxã americana, fosse a civilização russa. Eles não estavam interessados nisso. Estavam interessados em construir uma ordem, uma civilização tropical autenticamente brasileira. O primeiro ponto que eu coloco para vocês, principalmente falando sobre pátria, é que não nos rebaixemos a querer copiar modelos estrangeiros. Ah, porque os Estados Unidos é amigo do Brasil, temos que ter uma democracia liberal. Errado! É justamente isso que escraviza o país. Olhemos para as condições históricas da nação. Como foi formada a dívida externa? Quem são as grandes oligarquias que financiam o progressismo hoje no Brasil? Quando a gente fala de Instituto Sou da Paz, de ONG Sou Feminista, de movimento LGBT aqui e acolá, quem que está financiando esses caras? É a China? Ou é um bando de banqueiro inglês e americano que injetam dinheiro nesses grupos para dividir a nossa nação e então nos dominar?
Essa é a grande questão. Não existe a disputa do mundo ocidental bonzinho contra o oriental malvado. Só existe o Brasil perante o mundo. E o Brasil é uma civilização latina, cristã e central. É sobre esse legado que eu gostaria de falar aqui com vocês hoje. O primeiro ponto é comentar sobre um célebre autor joseense, Cassiano Ricardo. Todo mundo já ouviu falar sobre a Fundação Cassiano Ricardo aqui, né? Agora, quantos de vocês já viram uma oficina que fosse sobre o seu livro Marcha para o Oeste? Alguém conhece um livro do Cassiano Ricardo? Qual é a razão da Fundação Cassiano Ricardo, se não a memória viva deste que foi um nacionalista? Cassiano Ricardo, ele traz para nós o conceito de bandeira, que o Brasil, ele não é português ou indígena. O Brasil foi a mestiçagem. O Brasil nasceu justamente dos relacionamentos entre indígenas, negros e portugueses. Nós não somos brancos ou pretos, como instituições e órgãos internacionais querem nos dividir. Eu, por exemplo, eu pareço branco para vocês? Mas quando o IBGE bateu na minha porta, eles nem perguntaram, marcaram direto, branco. Quando você apaga o mameluco, o mulato, o cafuzo, as nossas verdadeiras raças brasileiras, o que é que se busca? É dividir a sociedade entre pretos e brancos, entre héteros e homossexuais. É acabar com os projetos nacionais. E o Brasil é muito interessante. Alguém conhece qual foi a batalha de fundação do Exército Brasileiro? Guararapes. Perfeitamente. E o que foi a Batalha de Guararapes? Foi um empreendimento das três raças, portugueses, indígenas e africanos, lutando em comum por dois objetivos: a soberania luso-brasileira contra o inimigo holandês, que havia invadido o Nordeste brasileiro, e, em segundo ponto, uma guerra religiosa, uma guerra espiritual. O elemento protestante judaico havia tomado as terras e estavam instaurando a eugenia cá nos trópicos. O resultado foi a união das três raças em defesa da fé e da Santa Cruz para a expulsão do inimigo externo. O Brasil ainda não era independente, era uma mera colônia, mas ali nasceu a identidade nacional. Os nossos generais não viam aquilo como um combate secular. Tive sorte de suceder o padre aqui, porque ele levantou um ponto essencial. Não existe secularismo. Isso é uma mentira. E está na nossa fundação este caráter. Seja na Santa Missa, que inaugurou a civilização tropical, fosse na Batalha de Guararapes. Frase dos generais: que feliz momento em que passei de general a soldado raso e de São Miguel Arcanjo, que cruzando as trincheiras derrotou os inimigos. Essa é a fundação do Exército Brasileiro, heróico, altivo, patriótico e cristão, indivisivelmente cristão. Nós nascemos de uma batalha religiosa, nós somos frutos deste grande tronco que levou a civilização ocidental. Somos filhos da igreja no que tange a civilização. O que eu gostaria aqui de trazer com vocês, para a gente poder finalizar, é justamente que perante todo esse legado da independência, das batalhas de fundação, do nosso espírito civilizatório, o que é que nós estamos assistindo hoje? E o que é que nós fazemos para combater o inimigo que avança em nosso país? Hoje, matam-se no útero das mães. E o que é que nós fazemos? Nós jogamos dentro das 4 linhas da Constituição? É essa que é a nossa combatividade? Outrora, de 1889 a 1930, uma oligarquia podre, anticlerical, anticristã, dominou este país. Eles passaram todo tipo de lei macaqueadora, desde eugenia, para tentar embranquecer e criar uma raça pura brasileira, negando a mestiçagem que fundou esse país, ao mesmo passo que tentaram transformar o Rio de Janeiro numa Belle Époque francesa, tentaram copiar o modelo político norte-americano. E o que isso trouxe ao país? Desgraça. Era a antinação, dissolvente.
Qual foi o momento histórico em que foi a retomada das tradições imperiais e históricas do Brasil? 1930, a gloriosa Revolução. Nós expulsamos o capital externo daqui de dentro, aquele que era o grande fomentador das pautas progressistas internamente no país. Expulsamos os vira-latas que haviam usurpado o poder e restituímos a doutrina de Caxias, o exército de Caxias. Os grandes militares que tiveram peito em 64 foram formados nos anos 30 e 40. Foi graças às doutrinas que foram desenvolvidas naquele período. Nós tivemos o resgate do desenvolvimento interno do país, a industrialização, a modernização da nação. Tudo isso só foi possível porque nós não estávamos preocupados em macaquear ideias norte-americanas ou europeias. Nós estávamos comprometidos com um projeto nacional, em redescobrir a nacionalidade, a raça brasileira e buscar um norte, do qual só a pátria poderia ser grande, e não uma mera cópia de agentes estrangeiros. Nós conseguimos, hoje, a dívida pública come mais da metade do nosso PIB. A gente perde, a gente pega todo o dinheiro, toda a riqueza nacional e damos para o bolso de banqueiros internacionais, que são os mesmos que fomentam as pautas progressistas no nosso país. Em 43, Getúlio Vargas conseguiu quase zerar a dívida externa. O que aconteceu de 50 para cá que nós regredimos, que nós relativizamos as forças produtivas do país, que nós relativizamos a identidade, que nós relativizamos a fé originária do nosso povo? Nós estamos passando por um processo de flagelação da alma. E isso, se nós permitirmos que isso aconteça, não tem como nós revertermos esse processo. Eu temo pelo dia em que vocês olharão para os seus filhos e netos e dirão: vocês possuem duas oportunidades. Ou serão escravos, ou serão canalhas. É isso que desejam para o futuro da nação? Agora, e não há mais tempo para empurrar com a barriga, é o momento de romper com a dita República Nova. É o momento em que as forças vitais do país se unem, como em Guararapes, pelo bem comum, pela virtude nacional, pela reconstrução da identidade. Então não se trata aqui de uma conservação do status quo ou de um relativismo moral. Nós tratamos aqui neste momento no reavivar da pátria, na contra-revolução. Tomar o poder e instaurar um regime novo, uma pátria nova. Muito obrigado.